Isaías. Isaías fica depois de Salmos. Isaías capítulo de número 28, versículo de número 15. Isaías capítulo de número 28, versículo de número 15. Quem achou diz amém? Quem não encontrou diz espere por mim. Quem tiver Bíblia, divida com teu irmão que não tem, amém? Para que todos compartilhem da palavra. Assim diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, versículo de número 15. Dizeis: fizemos aliança com a morte. Dizeis: fizemos aliança com a morte. E com o inferno fizemos um. Pode se assentar, igreja. Assenta, bate palma e glorifica o Rei da Glória. Bate palma e não cessa de dar glória. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o povo de Deus em um determinado tempo se corrompeu. O profeta Isaías é levantado, um homem íntimo com Deus, para Deus desabafar, para Deus falar: Isaías, meu povo não entende. Isaías profetizou em um tempo o povo de Deus que estavam corrompidos. A Bíblia vai dizer que Deus ele levanta Isaías para dizer: eles pensam na mente deles, fizemos um contrato com a morte e com o inferno. O povo havia se corrompido e feito uma aliança, um contrato com a morte e com o inferno. Como é isso, irmão? Quando você se aparta dos mandamentos do Senhor, quando você se desliga das coisas dos céus, quando você desobedece o Rei, você automaticamente segue para o outro caminho, porque a Bíblia vai dizer que só há dois caminhos. Um é largo, ele é bem largo, você passa à vontade, mas tem um que ele é estreito. Por que ele é estreito? Porque não é fácil, é um caminho difícil, tem espinhos, ele tem obstáculos. Você no meio desse caminho vai chorar, no meio desse caminho você vai gemer. E a Bíblia vai falar que quando você não segue o caminho que é apertado e estreito, você segue o caminho largo. Então quando você não faz uma aliança com Deus, você faz uma aliança com Satanás. E aqui Isaías é levantado a passar para o povo que se apartou da presença de Deus. O povo já não queria mais saber de Deus. O povo já não queria mais saber de sacrificar, de orar, de buscar a Deus. Glória a Deus! Então Deus usa Isaías para dizer: vocês dizem para si mesmos, fizemos contrato com o inferno e com a morte, nada vai vir sobre nós. Colocamos a mentira como escudo e nada nos atinge. O problema do ser humano é que ele quer fazer participação das coisas terrenas, das coisas materiais. Porque se um jovem está na presença de Deus, ele até está achado de bobo. Se uma jovem, um ancião, uma mulher zela pela tua casa buscando o Senhor, é taxado de bobo. Então você se coloca em uma situação que o mundo sufoca você com as coisas, com os pratos. Eu preciso estar de acordo com as coisas do mundo, senão eles vão me julgar, senão eles vão me criticar, senão eles vão me deixar de lado, vão me chamar de louco. Irmão, eu sou louco mesmo, é louco por Jesus. Você tem que dar glória e não ter vergonha de Jesus. Vem me assumir, vem me glorificar. Então,
do Egito nesse período. E aí Deus vai dizer aquela frase que todos conhecem: maldito o homem que confia no homem e faz a carne no seu braço. Sabe o que Deus está dizendo? Não é que é para você ficar desconfiado do teu irmão. A Bíblia manda você amar teu irmão como a ti mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que quando tu tiver peleja, quando tiver prova, quando tiver luta, não coloca na mão do homem, não coloca na mão do pastor, não coloca na mão do presbítero, porque só há um Deus e não há outro além dele. Ele é o Deus das causas impossíveis. Isso que é impossível para você, Ele pode realizar, irmão, porque a Bíblia vai dizer que tudo que você orar pedindo, você recebe. E Jesus não é mentiroso. Basta você orar e crer que Deus vai rasgar o céu em teu favor. Quando o homem está apartado da presença de Deus, quando o homem já não teme mais o Senhor, ele automaticamente faz um contrato com a morte e com o inferno. Para quem não sabe, o contrato, ele é uma negociação e ele tem cláusulas. E se você quebrar o contrato, o dano é maior. Então, no momento que você firma um contrato com a morte e o inferno, você está dizendo nas cláusulas: ao fim desse mundo, eu irei para o abismo, porque você vive aqui neste mundo, você transgride. Às vezes o adultério é bom para a carne, às vezes a prostituição é bom para a carne, às vezes o pecado é bom para a carne. Hoje a tua carne te faz sorrir, amanhã ela te lança no inferno. Tem que acordar, igreja. Quando você firma o contrato do inferno, você está dizendo: acabou aqui, é agora você e a eternidade. Acabou, fechou o olho, é você e a eternidade. Não tem tempo, é contínuo, é perpétuo. Quando você firmar o contrato com a morte e o inferno, já era, igreja. Se fechar o olho, você está de cara com a eternidade. E aí o contrato te leva ao abismo. O salmista Davi vai dizer no livro de Salmos que os ímpios e aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. É uma realidade. Ouço muito pouco hoje as pessoas falarem sobre ir para o inferno. É sua prosperidade, é sua bênção. Para não irmos para o inferno, para não firmarmos esse contrato, temos que colocar em ordem a nossa casa. Para colocar a tua ordem em casa, tem que chamar aquele que arruma ela mesmo. A Bíblia vai dizer que Isaías está falando que o povo fez um contrato com a morte e o inferno. E aí acabou. Fez contrato com a morte e o inferno, acabou. Acabou. Não tem quem quebre, não tem quem impeça. É o inferno. E lá é torturação 24 horas por dia. E lá é fogo 24 horas por dia. Sabe qual é o pior do inferno, igrejas? O pior do inferno é saber que Deus não está lá. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Lamentações que o motivo de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. E lá no inferno não tem misericórdia, nem Deus dá. Aleluia! Está tudo perdido. Foi feito um contrato com o inferno, contrato se quebrado, o dano é maior. Mas Deus, o poderoso, o forte, Ele vai dizer que Ele coloca uma pedra de esquiva, já provada, porém reprovada. Reprovada pelo homem, reprovada pelo pecador, reprovada pelo homem incrédulo, mas aprovada por Deus. Eita glória! A Bíblia vai dizer que essa pedra, tudo que cair sobre ela despedaça. Tudo que ela cair despedaça também. O contrato está firmado. Estamos no mundo. Estamos andando segundo o príncipe das trevas. Estamos andando segundo o curso de Satanás. O contrato está firmado com a morte e o inferno. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que há um momento
que Jesus entra lá no inferno e sabe o que ele faz lá? Ele toma de Satanás a chave da morte do inferno. O contrato é quebrado hoje. Jesus quebra o contrato da morte. Jesus joga Satanás por terra. Deus aniquila o contrato com a morte. É só abrir tua boca e dizer que só Jesus é o Senhor. Jesus quebra o contrato da morte, porque a chave do inferno, a chave da morte, está na mão dele, e sem ele nada acontece. As chaves estão na mão de Jesus. Ele tem o poder para quebrar o contrato. Ele tem o poder para encerrar o contrato. Mas o dano não é maior. Ele ainda te traz mais benefícios. Porque quando você aceita Jesus, o teu contrato é quebrado. É firmada uma aliança. Deus não faz contrato, Deus faz aliança. Porque a aliança ela é perpétua, é por isso que ela é redonda. Ela nunca tem fim. E Deus está falando que Ele faz contigo uma aliança hoje. E o teu caminho é rumo aos céus. O teu caminho é rumo ao trono da glória. Começamos segundo a vontade de Satanás. Matamos, roubamos, prostituímos, mentimos, enganamos. Mas quando aceitamos a Jesus, a primeira coisa que Ele faz é chutar a cabeça do capeta da tua vida. Depois Ele começa a te levantar e você se torna a casa, o templo do Espírito de Deus. Aleluia! O que é o Espírito Santo? Tem muito crente tentando de igreja e nem entende direito o que é Espírito Santo. Espírito Santo é Deus dentro do crente. Eita Deus! Tem um pedaço dentro de você. A tua carne não vale nada. Você é o pó. Você veio do pó e vai retornar para o pó. Mas tem algo dentro de você que tem um valor que nada nessa terra compra. Tem algo dentro de você que tem um valor tão grande que o inferno inteiro se levanta contra a tua vida. O diabo tem inveja de você. E como ele não pode tocar, ele usa os adeptos dele. Então você não pode temer. Tem que dobrar o joelho. Tem que chorar. Tem que gemer e clamar ao Deus que pode tudo, crente. Porque quando o crente ora, Deus rasga o céu e atende o teu pedido. O inferno cai por terra e o grandão da Galileia é exaltado. Só que crente, bate palma e glorifica. Bate palma e a glória. A Bíblia fala que há dois mandamentos para que você não vá para o inferno, que te levam ao alto céus. Está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 12, versículo de número 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Ah, irmão, já creio em Deus e faço tudo isso. Parabéns. O demônio também. E eles tremem quando vem a presença de Deus. Eita Deus! Mas Jesus deixa o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus, esse é difícil. Amar a Deus é fácil, porque Ele é bonitão mesmo. Ele é grandão. Ele é lindão. Ele é manso, maravilhoso, bondoso, grandioso e muitas mais. Mas o teu próximo que é pecador igual você. O teu próximo que levanta contra você. O teu próximo que te ameaça. É difícil. Mas sabe o que Jesus fala? Se você amar quem te odeia, você vai manipular toda a tua cabeça brasa. E o teu galardão é alto. Quando você ama quem te odeia, teu galardão é alto. Porque quando você ama quem te ama, isso é fácil. Mas quando você ama teu próximo, independente do que ele faça, teu galardão com Deus é alto. Eita glória! Nessa noite, Jesus desceu do céu para ter um encontro contigo.
Provérbios, capítulo 23. O inferno, irmãos, quanto mais alma vai descendo, mais ele quer. A Bíblia vai falar que é muitos. O Senhor nos instrui o porquê que isso acontece. Oséias 4, 6, 4. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Jesus fala com o povo de Israel que eles erram porque não conhecem as Escrituras. Se tem uma coisa que o crente tem que aprender a ler Bíblia, porque lá em Mateus vai dizer que o homem não vive só de pão, mas sim da palavra de Deus. Aleluia! É a palavra que é o alimento. Santo de Israel. Então quando eu estiver com fome, irmão, basta comer a Bíblia? Claro que não. Porém você pode até morrer de fome, mas a tua alma sobe com Deus. Você tem um lugar reservado no céu. Tem que entender, gente, que esse mundo é luta mesmo, é provação. E quando o inimigo deparar diante de você, não pense que você pode algo, porque nós somos um nada. A Bíblia vai falar que a gente é o pó da poeira, somos vermes. Mas há um que quando ele chega, ou o fogo desce ou desce. Há um que quando ele manifesta, ou o fogo acende ou acende, ou o azeite desce ou desce, ou o milagre acontece ou acontece. Porque quando Jesus está chegando, o mundo para, porque ele é grande, santo é o Senhor Jesus Cristo. Bate palma e glorifica Jesus. Aprenda uma coisa. Aleluia! Nas dificuldades, chame por Ele. Está chorando, chame por Ele. Está gemendo, chame por Ele. Está sem voz, teu coração bata por Ele. Porque Jesus fala que naquele dia Ele vai chegar para ti, crente, e vai dizer o seguinte: servo bom e fiel, você teve pouco, mas foi fiel. No pouco foste fiel, mas no muito vou te colocar. Entra para o moço do teu Pai. Certo dia, o Senhor falou comigo: meu servo, tem pessoas na minha casa que às vezes não tem condição nem de comprar um sapato. Tem pessoas que quando você abre, só tem farinha, é arroz e feijão a semana inteira. Mas é um povo que vai herdar meu reino, é um povo que vai herdar minha glória, é um povo que vai conhecer a Deus. Não te entristeças porque tu és pobre, porque os pobres herdarão o reino dos céus. Muitos murmuram e não entendem que as bênçãos materiais é o que te arrasta para o mundo, é o que te arrasta para as coisas terrenas. Mas quando você é totalmente dependente de Jesus, até para comer um arroz você depende dele, meu filho, a intimidade é grande. Verônica, fica de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Assim manda o Senhor te dizer. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Quando você está ministrando, quando você está adorando, e aí eles dizem: tem necessidade disso mesmo? E o Senhor manda dizer para ti, homem, que os apóstolos foram chamados 12 e todos eram do Senhor, mas tinha João e os outros 11 me invejavam. Manda Deus te dizer que você não é apóstolo, você não é amigo, você é o íntimo dos íntimos. Manda Deus te dizer que isso que você tem com ele, homem nenhum tem nessa terra. Manda Deus você prosseguir. Não pense, não pare, não pense que o inimigo vai te derrotar, porque eu sou teu Deus e estou contigo. Não temas as lutas, porque eu sou teu Deus. Receba em nome de Jesus. Jovem de pé, por favor, em nome de Jesus. Quando eu ministrava a palavra, o
Senhor falava comigo que muitas das vezes você quer tomar uma certa atitude na tua vida, mas o inimigo da tua alma, Satanás, ele sempre coloca obstáculos. Assim manda Deus te dizer, para você abrir um pouco mais o teu coração, porque Deus quer fazer algo na tua vida tão grande que as pessoas ao teu redor não vão entender o trabalhar de Deus. Deus quer te exaltar nessa terra, e quem te julgou e te humilhou vai ver Deus na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Receba e bate palma para Jesus. Sim, manda Deus te dizer, muitos olham para ti e não dão nada, muitos te julgam, te criticam, mas manda Deus falar contigo que o que Ele tem para você nesta vida, o que Ele tem para te fazer nesta terra, você não vai compreender, mas Deus fala que Ele vai te revelar os mistérios, e quando Deus começar a desenrolar, não é para você assustar, que Deus vai começar a te mostrar as coisas, e Deus vai te dar leis pesadas, mas Deus fala contigo para você abrir a tua boca, porque você não veio nessa terra por vontade própria, é por vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus. Receba em nome de Jesus. Meu Deus, irmã Joana, é uma oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, recebam a serva de Deus com bastante palma para Jesus, amém?